Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, nós vamos dar início ao nosso terceiro estudo remoto, né? Temas polêmicos. Agora, falar um pouquinho sobre religião e multiculturalismo, que é importante nessa sociedade que estamos vivendo. Então, vamos começar aí com o primeiro tema, que diz respeito à diversidade religiosa, né? Qual que é a definição de religião? A definição mais aceita pelos historiadores, pelos sociólogos, pelos antropólogos, para efeito de organização e análise, tem sido a seguinte: religião é um sistema comum de crenças, práticas que são relativas aos seres humanos, sobre os seres humanos, dentro de um universo histórico e cultural bem específico. Então, a religião faz parte do mundo cultural. E no Brasil, como o nosso mundo cultural é muito vasto, né? Nós somos um país multicultural, nós temos um multirreligioso também. Então, nós não podemos deixar de associar a religião à cultura, né? Então, o Brasil, por ser um país multicultural, ele também possui várias religiões. Contudo, por mais que o país seja multicultural, ele acaba ocupando dentro do ranking de intolerância religiosa um dos piores problemas em nossa nação. Foi feita uma pesquisa entre 2011 e 2014, um total de 504 denúncias que ocorreram no Disque 100, né, que fala, essas 504 denúncias diz respeito à intolerância religiosa. O Disque 100, ele faz parte da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então, dessas denúncias, 213 informaram a religião atacada. Das 504 denúncias envolvendo intolerância religiosa, 213 informaram a religião na qual foi atacada, tá? O qual a pessoa promoveu o ataque. Então, olha só, dessas denúncias feitas, 12% estava atacando o espiritismo, enquanto 10% atacando o catolicismo, 3,7% atacando o ateísmo, 3% atacando a religião judaica, 2,3% atacando a religião islâmica, né? Outras religiões, 7% sendo atacadas, enquanto a evangélica e a afro-brasileira têm um grande aumento. Então, 35% das denúncias estavam referindo ao ataque à religião afro-brasileira. Então, um problema aí, a religião afro-brasileira, ela sofre mais ataques em relação às outras religiões. Isso de acordo com o Disque 100, as denúncias feitas. Mas por que será? O Brasil, um país multicultural, deveria respeitar o espaço religioso como ambiente cultural. Olha, na verdade, nós somos um país que, dentro da nossa colonização, dentro lá do processo colonizatório, nós tivemos uma religião oficial. Essa religião oficial era o catolicismo. E o catolicismo, a Igreja Católica, ela veio para cá como a única fé. Então, até o século XIX, 1889, quando foi proclamada a República, existia o chamado regime de padroado, onde o Estado e religião, no caso a Igreja Católica, elas eram próximas. No caso, a religião católica, o cristianismo, né, a religião cristã, ela era a principal religião. O resto era chamado de cultos domésticos. Após a proclamação da República, o Brasil se tornou um país laico. Porém, durante 3 séculos, o Brasil era um país onde predominava a religião católica, a Igreja Católica. Então, por esse motivo, a gente acredita, os sociólogos, os historiadores, acreditam que a religião ela ocupa um espaço muito importante dentro da nossa sociedade. De acordo com essa mesma pesquisa, né, foi feito um aprofundamento e percebemos que a intolerância religiosa ela pode se dar de 2 formas. De maneira visível, né, aquela que discrimina direta ou explicitamente uma pessoa, e de maneira invisível, é aquela que não é explícita, ela vai aparecendo de forma velada.
Então, o nosso país, como ele é o preconceito, ele é de forma velada, a intolerância também, a maioria se faz de forma velada, mas ela existe. Os casos de violência dos estados em 2015, de acordo com essa mesma pesquisa, percebeu que o estado de São Paulo é o estado mais intolerante dentro dos estados brasileiros, seguindo pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, que é o berço da religião afro, né? E é meio estranho a Bahia vir em quarto lugar. Tudo bem. Rio Grande do Sul. Então, a intolerância religiosa, ela está concentrada no Sudeste brasileiro, infelizmente, que é onde nós vivemos. Qual seria, então, o significado? O que seria intolerância? Denomina-se intolerância todo o ato de depreciar uma pessoa por causa das suas orientações políticas, religiosas, sexuais, várias outras orientações. Essa ação, ela não é um crime, em alguns casos. O racismo é um crime inafiançável, é claro, mas, por exemplo, a questão religiosa, ela fica muito no âmbito cultural, né? Embora ela certamente se aproxime dentro dessa circunstância. Ao longo da história, foram inúmeros casos nos quais uma atitude intolerante levou a várias tragédias. Vocês já se lembraram da Inquisição? A Inquisição, ela matou milhares de pessoas na Europa. Ela foi um exemplo de intolerância religiosa. E não é muito frequente, né? É muito frequente a gente observar outros tipos de intolerância no mundo contemporâneo. E isso é uma coisa muito preocupante. Olha só, vamos interpretar aqui essa imagem, né? Então, no Brasil, existe aquela esfera, né, aquela ideia de que a religião afro-brasileira ela seria fruto não de uma coisa divina, mas de algo profano. Então, muitos grupos religiosos, como o caso dos cristãos, muitos grupos no caso do cristianismo, né, no seu sentido lato, aí a gente pode colocar católicos, batistas, anabatistas, crentes, enfim, uma série de grupos. Eles acreditam que a religião afro-brasileira, ela advém de cultos satânicos, né? É o que vem na cabeça do senso comum das pessoas. Então, é muito comum a gente perceber o que nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? E em nome disso, dessa questão de fé, tornar a religião afro uma religião baseada em cultos satânicos ou que faça magia negra. E associa-se muito, gente, a essa ideia, que é uma ideia preconceituosa, né? Então, nós já vimos a questão do preconceito e, principalmente, a religião indígena. Muitas pessoas também consideram a religião indígena não uma religião, mas um culto, né? A dança da chuva. Quando a gente vê isso nos filmes, nos desenhos, a gente tende a depreciar a religião dos povos indígenas e a praticar intolerância na forma de falar, na forma de se manifestar e etc, né? Mas em alguns momentos a gente pratica também alguns padrões dentro da religião indígena. Exemplo, quando ocorreu um período de carestia na questão de abastecimento hídrico, muitas religiões cristãs rezavam para que a chuva viesse. E é o que os indígenas fazem há milênios, né? E que a gente, de certa forma, deprecia, né? E isso alguns programas de humoristas, de humor falam muito, né? Agora, um outro tema que é muito polêmico é a questão do feminismo, né? Nós estamos em 2 temas dentro de um estudo dirigido. A questão de gênero, né? Vamos falar o seguinte, não é só o feminismo, mas é uma discussão muito ampla sobre a questão de gênero. E eu passo uma pergunta para vocês. Meninas, mulheres, vocês já se sentiram em algum momento ameaçada por estupro?
uma forma de falar, por exemplo, na rua, alguém te olhar de uma maneira diferente, ou então a gente está um pouquinho receosa em andar em algum espaço público, em algum local, frequentar algum lugar, porque com medo de estupro. Se você falou sim, que a maioria de nós mulheres sentimos esse medo, você entendeu que o Brasil ele ainda tem a chamada cultura do estupro. Isso que eu estou falando para vocês são dados, né? A cada 11 minutos, uma pessoa, na verdade, ela é estuprada no Brasil. Segundo os dados oficiais, em 2014 foram mais de 47.600 estupros, uma média de 130 casos por dia. E os dados mostram que menos de 10% dos crimes são notificados às autoridades. Então, existe muito mais. E dos casos registrados, só 6% foram a julgamento em 2015. Então, 90%, foi feita essa mesma pesquisa, 90% das mulheres brasileiras temem o estupro. Entre os homens, esse índice cai para 40%. Predominantemente, as vítimas do estupro são crianças, adolescentes, 70% dos casos. Destes, 24,1% dos agressores são os pais, padrastos, e 32% são amigos ou conhecidos da vítima. Bem-vindo ao Brasil e à sua cultura do estupro. Então, nós trabalhamos com uma coisa que se tem que discutir no nosso país, é a chamada questão de gênero. Né? Não estou falando em ideologia de gênero, estou falando uma discussão muito importante para a questão de gênero. O que estupro tem a ver com a questão de gênero? Eu vou explicar para vocês. Tá? De acordo com Robert Stoller, psicanalista norte-americano, ele foi o primeiro a utilizar o termo gênero dentro desse contexto de sexualidade, nos mostrando que há diferenças entre o que é determinado pela natureza e o que é resultado da nossa cultura, ok? Então, o gênero, ele nasceu a priori como uma questão da natureza, mas ele associou a questão cultural. Então, nós estamos trabalhando o gênero como identidade. Ou seja, é a consciência e a sensação de que cada indivíduo tem de si mesmo. Eu me sinto como. E ele vai se desenvolver pela internalização do papel que a sociedade atribui ao indivíduo. Ou seja, ele pertence a um grupo porque a sociedade o define como tal. Ok? É a percepção. E beleza, mas qual é a percepção que o indivíduo tem, que ele adquire através da vivência diária, né? Então, isso caracteriza o que é o gênero masculino e o gênero feminino. Então, essa construção cultural. Porém, se eu sou uma mulher, mas eu me identifico com um homem, o que é isso? Isso é uma identidade. É aquilo que você constrói de você, é aquilo que você se enxerga, é o seu espelho. Então, nós temos o nosso sexo biológico, né? Macho, fêmea e intersexual, que são os dois, tá? Existem pessoas que têm os dois sexos, isso é fato, biologicamente falando. A orientação sexual é aquilo que eu sinto atração, ou seja, para que lado eu estou orientada? Ou eu sou homo, eu tenho orientação, eu tenho prazer, eu tenho desejo pelo mesmo sexo, ou eu sou hétero, ou seja, eu tenho prazer sexual, sexo diferente. Meninos, meninas, enfim, né? E a identidade agora é aquilo que eu me identifico. Eu sou um homem, eu nasci com sexo biológico, um pênis, eu sou homem, eu me identifico como ele, como essa identidade que a sociedade define como homem. Então, pode ser que eu seja biologicamente um homem e me identifique com a identidade feminina. Qual o problema? E tenha a orientação sexual de um hétero. Qual o problema? Né? A gente associa muito. O problema é o seguinte, quando a criança nasce,
A gente já quer fazer o chá, antes da criança nascer, na verdade, a gente quer fazer o chá revelação, a gente deposita toda aqueles desejos, é menino, é azul, é menina, é o rosa, né? Mas por que isso é tão importante pra gente? Porque nós somos uma sociedade historicamente construída através dessas definições de papéis. Então, nós definimos que a menina usa o rosa e que o menino usa o azul. Né? Lá na escola, você coloca o quê? O caminhãozinho para o menino e a boneca para a menina. Você está mostrando para a criança que ela tem determinadas funções na sociedade e que o menino tem determinadas funções da sociedade. Qual o problema disso, Tatiana? Nenhum. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, nós temos papéis sociais, ou seja, a expectativa do que a sociedade espera da gente, dos nossos comportamentos. Meninas usam rosa, meninos usam azul. Então, se a menina quiser usar o azul, ela vai ser o quê? Em alguns momentos, ela vai ser recriminada. Se o menino quiser usar o rosa, ele vai ser recriminado. Né? Nas brincadeiras, naquele jeitinho lá bem brasileiro de ser, a gente começa a julgar ao comportamento do outro. Esse é o problema, porque a gente espera que o indivíduo tenha certas motivações, sentimentos, atitudes, valores ao papel que ele desempenha. Então, a gente carrega ao indivíduo esses papéis sociais e também papéis sexuais. Eu espero que você, sendo homem, tendo um pênis, você goste, a sua orientação seja ao contrário, goste de uma mulher e não seja homo. Então, o homem, ele tem desejos pelas mulheres. E aí a sociedade constrói um perfil de que o homem tem que ter um apetite, um desejo sexual ilimitado, enquanto a mulher, ela é o objeto onde ela deve ser recalcada. Quer dizer que ela não tem tanto desejo, ela não pode ter tanto desejo em relação ao homem. Então, ela deve ter seus desejos, mas de maneira bem suave, bem sutil, né? Muitos homens, até em alguns momentos, quando a mulher tem um desejo um pouco exaltado, né? Ele acaba usando isso, rejeitando a mulher como sua parceira na vida, né? Porque ela tem um desejo, um apetite sexual, enfim, uma questão bem, vamos dizer, machista, né? Bem extremamente voltada aos valores estabelecidos pela sociedade. Detalhe, somos uma sociedade patriarcal. E por esse motivo, nós temos esses papéis muito bem definidos, né? Onde a mulher é a dona de casa, a rainha do lar, ela vai desempenhar essa função. E o homem, né? Ele é aquele cara que é o provedor do lar, o genitor, enfim, né? Então, são papéis sexuais e papéis sociais muito bem definidos, né? A identidade sexual, ela tem influências. Eu não posso dizer que não tem influência biológica, claro que tem. A questão hormonal, a questão dos órgãos sexuais, mas também ela tem fatores culturais e psicológicos. O indivíduo se percebe a consciência, o sentimento que ele tem pertencendo a um determinado gênero, tá? O problema é o seguinte, que nós, como sociedade, esperamos que o indivíduo tenha determinados estereótipos, né? E quando ele foge ao que se espera dele, surgem os estereótipos sexuais, né? Por exemplo, gays ouvem Lady Gaga. Nada contra, mas gays ouvem Lady Gaga. Quando você fala em lésbica, você pensa no machinho, né? E trans é a mesma coisa que travesti. Então, a gente associa, quando, por exemplo, um homem se veste de mulher, ele é uma travesti, né? E a gente associa que ele literalmente é gay, que ele goste de homem. Mas, na verdade, ele pode gostar de mulher e gostar de se vestir de mulher. Qual o problema? Nenhum. Então, a gente tem que aprender isso. A orientação, a identidade e também a questão biológica, que ela é importante também, né? Então, cuidado com os estereótipos sexuais. O problema é o seguinte, que isso está presente na mídia.
Foi feita uma pesquisa de como as mulheres são retratadas nos filmes brasileiros entre 2007 e 2012. Então, dentro desses filmes, dentro dessas séries, mais de quase 30% das mulheres, elas são provocativas, né? Enquanto 7% apenas dos homens são provocativos. Então, criou-se, né, em alguns momentos, aquela ideia de que a mulher, ela é provocante. Então, você, como pode fazer o que você quiser com ela, como ela é um objeto e ela está te provocando, por que não tomá-la à força? Daí vem o problema da cultura do estupro no Brasil, que passa por essa mídia que, de certa forma, torna a mulher um objeto provocante e onde o homem, aquele ser homem, macho, né? O macho, ele tem que, ele com seu, vamos dizer assim, papel sexual bem definido, né? Como cara, ele deve ceder aos desejos. E pela provocação vista na mulher, né? Ele quer tomá-la. A força, se ela não ceder, que tome a força, porque ele tem que exercer o seu papel como homem macho alfa. Então, esse é um grande problema, né? Tanto que quando as mulheres... Por que as mulheres não denunciam os estupros? Porque a sociedade retrata que a mulher foi estuprada porque ela provocou o homem, né? Então, assim, e a maioria dos momentos em que a mulher é estuprada, mais de 60% dos momentos, ela não estava provocando. Muito pelo contrário, ela estava fugindo do seu algoz. E não estava com roupas provocantes, né? Foi feita até uma pesquisa com isso, e a maioria das mulheres estavam ou de pijama, ou estavam em casa, ou eram crianças. Qual é o objeto provocante aí, né? Então, essa pesquisa mostra que o Brasil tem muito a resolver, principalmente com a questão dos problemas, a identidade de gênero e essa questão de estereótipos sexuais, tá? Coloca a mulher muito provocativa, o homem muito macho, dono de si, o provedor do lar, e nesse momento há o processo que nós chamamos de cultura do estupro no Brasil. Tá bom? Então, isso gera uma violência séria que nós temos que resolver e discutir. A questão muito grande, qual é a solução, tanto para a questão da intolerância religiosa, como para a questão de identidade, feminismo, enfim. Combate de qualquer tipo de violência e tipo de discriminação. É preciso discutir nas escolas a religião, é preciso discutir na escola a questão de gênero. Eu não estou falando ideologia de gênero, eu estou falando a cultura, o gênero como um estudo científico, mostrando assim que homens e mulheres são diferentes, que homens e mulheres possuem direitos e deveres. E a cultura do estupro está muito frequente, principalmente entre jovens. Crianças estão sendo estupradas dentro de casa, né? Por seus próprios pais, por seus próprios tios, irmãos, porque ainda existe a chamada cultura do estupro. Pessoal, vamos discutir a identidade de gênero, não é ideologia. É trabalhar essa ideia de que, apesar de sermos homens, mulheres e sermos diferentes, somos cidadãos e merecemos respeito. Tá bom? Então, ó, um grande abraço, um beijo, um abraço é assim, o beijo é assim, né? E até o nosso próximo estudo dirigido com muita interculturalidade e principalmente muita tolerância e muito respeito, né? Porque só assim a gente vai construir uma sociedade igual, tá bom? Então, tchau!